The flower fields are full of snow. Have been waiting to go to places, to leave my town and be all around. City lights passing by, your dark alley pies. City lights passing by, your dark alley pies. You understand and feel the vibe, that no one's glad to say goodbye. Have been waiting to go to places, to leave my town and be all around. You understand I got to go. The flower fields are full of snow. Have been waiting to go to places, to leave my town and be all around. City lights, bars, city lights, your dark and bars, city lights, bars, city lights, your dark and bars.
som, teste, som, e. Alô, som, teste, som. Testando som, teste. Tem uns que não tá dando. Alô, alô, testando som. Teste, som, e. E, som, testando. Teste, som. Esse do meio não tá funcionando, cara. Tira. A gente baixa ele e deixa o de mão, tudo bem? Não, acho que a gente consegue dividir entre nós aqui. Mas vocês baixam ele aqui a hora que vocês quiserem. Mas qual que é? Ele tá apagadinho, o único que tá apagado. Esse aqui, né? Mas não dá pra tirar ele? Não, agora não dá. Ele Pode vai deixar embaixo, aqui. né? Pode deixar ele aí mesmo, virado pra lá, não tem problema não, pra desligar. Tá bom? Tá bom. Se vocês quiserem ficar com o de mão, Não, acho que a gente divide entre nós aqui ninguém vai e o apresentar de nada. mão pra Tem mais de pra mão. plateia. Não, tá tudo bem. Beleza? Pessoal da mesa, vamos chegando. Tide, Catinha, Chiquinho. ID, Ricardo. Vamos ocupar as mesas. Deixa eu falar com ele. Tá voltando, gente? Vamos lá? Senhor Chiquinho, por favor, se apresente Presente na mesa. na mesa. Ai, que bom, tem água, tudo que eu queria. Tem, deixa eu botar um copinho para você. Acho que não, né? Gente, foi a primeira vez que eu vi um filme. Ah, ficou muito lindo, né? Vi, ouvi. Quem Você mais já que tinha tá aí? visto, ouvido? A ID foi embora? Acho que A ID foi? A ID tava aqui, né? já. E o Ricardo? Ricardo Reis está aí? Não estava aí? A ID te falou alguma coisa? Tudo bem? Prazer, viu? Tudo bem? Saudade de você. Tudo bem. Você vai ficar longe de mim, Catinha? Pois Então, é, ele
Mas meu colocaram nome uns tá... nomes. Vamos Cadê o trocar? Ricardo Reis? Ricardo Reis se apresente, por favor. E De La Creta. É bom? De lá, cara. Você falou que é bom ficar longe Esse de tá, mim? não tá funcionando, Titi. Hã? Esse não tá funcionando. Esse não tá? Eu entendi que bom. Falei, nossa, que bom. Gente, que falaria frio. isso? Pois é. Vou pegar uma água também. Ai, querida. Vamos pôr a Paula na mesa também, que foi tão emocionante também. Vai sobrar pra ela. Pode ser. É, Por mim, não tem problema nenhum. filme de atriz, né? Tibia, você já tinha visto na tela grande? Não. No cinema? No outro Eu fui naquela. No cinema, Eu não tinha visto, só vi pequeno. Grande tão bom, né? Não sei porque que inventaram. Sempre muito Eu bom. não sei porque que inventaram. Assim. Eu já vi umas 10 vezes no celular. Chiquinho. Tarefa assim distante. Deixa eu beber uma água também. A Paula tá ali, ó. Ué, ela tá ali, tá vendo? E aí, gente, tudo bem? Bom, primeiro, queria parabenizar pelo filme, pela sessão, agradecer a presença de todo mundo aqui em nome da ABC, da Cinemateca. Estou muito honrado de estar nessa mesa, na verdade, aqui do lado da Kátia, da Tid. Tid foi minha professora na faculdade, na FAAP. Tive aula de som com ela. Mas vamos para o bate-papo, né? Acho que o mais legal é cada um falar um pouquinho, né? Assim, da sua parte no filme. E depois a gente abre para perguntas, para o pessoal também tem várias perguntas, assim. Tudo bem por vocês? Pode ser? Pode ser? Então, beleza. Quer começar, Catinha? Posso começar? Vai lá. Ligado? Tá ligado. Posso começar. Assim? Bom, é a primeira vez que eu vejo filme, na verdade, porque eu só vi o filme no celular. Inteiro, montado, né? Eu vi na DOT, mas foi praticamente a única vez que eu vi o filme como o filme foi feito. E hoje... E se passou tanto tempo, né? O filme foi lançado em 2022. Paula, né? E para mim passou muito tempo entre a filmagem, aí veio aquele ato, né, na nossa vida, pandemia, Bolsonaro e tal, e o filme foi lançado, eu não estava aqui. Então, um impacto muito grande, assim, fiquei muito emocionada com tudo, né? Eu vi a montagem, o som, a fotografia, eu vi tudo junto, né? E vi um filme muito bonito, Paula. Assim, eu fiquei muito emocionada porque é muito bom a gente ver com distância, né? A distância do tempo altera, né? Todas as percepções, emoções. Tá bom assim. E o que eu estava falando com o César, né, que esse sempre foi, desde quando eu fui convidada para fotografar o filme, né, um filme de atriz. Todo o tempo que a gente conversava, a gente falava sobre a Liz, né? Não tem como não ser, né? E a fotografia do filme também foi pensada para a Liz, junto com a direção de arte, mas a gente até falava bem antes, né? Porque por conhecer a Paula um bom tempo, eu entrei no filme, acho que uns 3, 4 anos antes, 5, antes de ser filmado, né? E a Paula, ela tomou uma decisão muito assertiva desde o início, que
ela não queria que a Liz, a atriz que fizesse a personagem Liz, que quando a gente conversava, ela ainda não existia, né? Foi antes de ganhar o projeto, que ela não emagrecesse durante o filme. Ela não queria o avesso do Touro Indomável, né? Porque que o Robert De Niro engordou, né, durante o filme e tal, e foi uma coisa mais falada, né, no lançamento do Touro Indomável. E porque justamente o filme ele fala da dificuldade, né, da anorexia, da relação toda com essa doença, né? Então a gente conversava muito como faria para Liz, para a personagem da Liz não passar por nenhum emagrecimento, nem 2 quilos, nem 5, nem 8, nem 10 quilos, enfim. E eu acho que isso está na tela, assim, tanto pela força da Manuela Liperti, né? Porque ela é muito forte, né? Eu, pelo menos, não consegui tirar os olhos dela. Até por... Peraí, me perdi um pouquinho. Desculpe. Eu acho que... Tanto pela força da Manuela Liperti, como assim, pelas decisões que foram tomadas com a direção de arte, com o figurino, com a maquiagem, com a fotografia e com a direção, que foram tomados assim, todos esses pilares da imagem conversaram em cima disso, né? Pelo menos essa é a lembrança forte que eu tenho, né? Então, as roupas largas, né? Meio grunge, né? As calças largas vão ficando cada vez mais largas para ela parecer cada vez mais magra. As lentes. No começo, a gente filmou os closes da Liz sempre com, no máximo, com uma objetiva normal, com uma 32 milímetros, e passou depois para uma 24, 28. A gente oscilava entre grande angulares para fazer um plano que a gente chamava de close, um plano médio, né? Acho que eu não sou boa de som. Tem uma técnica de som do lado, né? Pois é, eu nem preciso de microfone, eu falo tão alto. E, enfim, então eu acho que isso... nada se precisa. Está gravando. Todo mundo manda em mim. Está gravando. Enfim. E é isso, eu fiquei muito feliz, assim, eu realmente, não sei vocês, né? Precisa saber dos espectadores, mas eu realmente acreditei na história da Liz. Eu fiquei bastante emocionada, assim. E já tinha assistido o filme no celular. Eu não tenho TV, né? Então, eu vi no celular, no computador, sempre, né, com aquele olhar super crítico, né, que não nos abandona nunca, não tem jeito. E é isso. Eu acho que da fotografia, mas isso foi uma coisa que eu gosto bastante. Eu dividi a fotografia com o Naji Siddiq, né, que é um diretor de fotografia lá de Brasília, e que a gente divide vários projetos. A gente escreve juntos roteiros. A gente acabou de ficar pronto um longa, né, que a gente fez, que chama Terra de Ciganos. Enfim, a gente tem essa parceria há muito tempo, né, que é uma parceria que eu estendo ao Chiquinho, né, que é meu companheiro como Naji, né, meus companheiros artísticos, e que eu não sei fazer nada sem eles. E o Naji brinca que ele é como um equipamento. Então, eu quero isso, 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 e o Naji e o Chiquinho. Assim, senão eu não filmo, senão eu não quero mais vai na lista para produção. Senão eu não quero mais brincar. E a gente tinha no set também um acordo, eu e o Naji, que ele fazia o que a gente chamava de luz do emagrecimento da Liz,
que era um... Eu não lembro o refletor agora, não lembro qual era. Mas assim, era sempre um isopor que acompanhava esse refletor e que era rebatido e que fazia essa parte do rosto, que ou preenchia mais as maçãs do rosto ou menos. E, com isso, né, com a sombra, a gente emagrecia o rosto da personagem. Eunage o tempo todo, não sei se ficou claro isso para a equipe, talvez não, né, que filmagem é uma loucura. O tempo todo ele cuidou dessa luz assim com primor mesmo. Nos fotogramas eu consigo ver isso muito bem, que é um detalhe, mas era um detalhe muito importante. E as cores, né? As cores, o filme é bem colorido, né? E assim, estavam chegando os asteras, né, no Brasil, não é ainda a época, 2019 ainda não tinha essa febre, né, dos aperture, astera, colorido, tal. Então é gelatina mesmo, são refletores comuns HMI, um outro Fresnel e acho que não lembro, umas caixas fluorescentes, porque esse verde é bem proposital, uma coisa que eu tinha pensado, não sei, acho que o Chiquinho não gosta muito, nem o Nage, mas eu queria, assim, eu acho que o verde já traria uma noção pouco saudável para a personagem, né? E a luz da personagem, ela nunca é a mesma da personagem principal. Por que você não afastou, Tia? Mas você dá uma bronca em mim. Estou aqui, pof. E nunca é a mesma, justamente porque a luz da Liz, a lente da Liz, elas são feitas para ter esse emagrecimento que não afetasse a saúde, né, da personagem, da atriz. Até porque, assim, eu lembrando da Liz no set, ela era tão concentrada que esses papéis, né, que os atores aceitam, que as atrizes aceitam, não tem como eles não mexerem, né, eu acho, com o emocional da pessoa. Eu não lembro da Liz conversando com ninguém, assim, sabe? Muito concentrada, era muito interessante ver. E acho que eu também era totalmente concentrada nela, né? E essas referências coloridas, elas vieram da Juliana Lobo, que é a nossa diretora de arte, que não pôde estar aqui porque o bebê dela faz 1 ano hoje, tem a festa de aniversário. E uma coisa muito interessante que aconteceu nesse filme, que teve um baby boom durante o filme. Assim, várias pessoas ficaram grávidas, meninas, mulheres, né? Tiveram bebês. Casaram também? A Helena casou, teve bebê também. A Helena casou. Ela casou com a assistente da Tídia. A assistente, ela lembra mais. Enfim, então é isso. E a Juliana, ela trouxe... não lembro se era uma série japonesa, que tinha umas cores, e aí a gente gostou, né, Paula? E... o Hopper. Que o verde vinha do Hopper, né? Que era você que tinha trazido o Hopper, né? O amarelinho a também. Ju se uniu a isso também. E daí ela trouxe o rosa. O meu era assim, mais o amarelo para a saúde, o verde para... Uhum. E era o Hopper, todas as referências. A gente esqueceu tudo. Vamos, já que está falando de cor, né? A gente pode pular a mesa ali. E para o Chiquinho, falar um pouco do seu processo também, dessas cores que a Catinha, né, complementar com o que a Catinha está falando. Podia ser vinho, né? Para dar uma quebrada. Mas se apresenta um pouco também para o pessoal, Chiquinho, por favor. Legal, boa noite, gente. Sou o Chiquinho, né? Eu sou colorista desse filme. E
na minha empresa DOT, né, a gente fez toda a finalização. E foi muito interessante esse processo todo, porque a gente entrou ainda no roteiro, né, Catinha? Você trouxe o projeto e apresentou a Paula para a gente. Ah, é verdade. Por aí, 2014, 15, foi nessa época. Entre 13 e 14, por ali. É verdade. Que a Paulinha trouxe o roteiro, aí escreveu, Nossa. ganhou, né, na França, com o apoio que a gente teve o prazer de... Isso, foi bem no estágio inicial mesmo do projeto. Então, a gente acabou participando desde o início, né, da concepção, essas referências que a Catinha mencionou, depois os testes ali na hora de começar a filmar, você rodou testes de luz que a gente pôde avaliar, testar, porque esse filme, primeira coisa que você falou, né, foi assim, vamos fazer um filme escuro. Aí com o Nage ele é um stop abaixo, assim, 2. Ele era, agora tudo ele acha que está escuro, que é mais claro, ele mudou. Depois da caverna lá, né, do outro filme. Ah, não, a caverna. Mas ele sempre pro escuro. Então fazer um filme escuro é um terror, né? Assim, é tudo mais difícil, as nuances são muito mais notadas e colorido ao mesmo tempo. Porque o quarto é um azul profundo, tem a cozinha tem o verde, tem o amarelo, é tudo muito forte de cor, tudo muito intenso. E para trazer esse peso, né? Porque ele torna tudo muito denso, muito, muito pesado. Já não basta a atuação, maquiagem, o que ela está passando, ainda foi carregado ali, né? Então, acho que foi um trabalho muito interessante nesse aspecto de conseguir tentar, né, buscar um equilíbrio nas baixas luzes, ali na sombra, na penumbra o tempo inteiro. Muito desafiador também a questão você falou do verde, né, na cozinha, porque enfeia tudo, né? A gente está programado para deixar tudo bonito. E ali o desafio é deixar tudo não feio, mas repugnante, porque a gente está representando ali a visão da Liz, como ela enxerga o mundo, né? E é uma visão de que tudo é repugnante, as pessoas, o ambiente, a comida, principalmente. E a escola é um ambiente frio, um ambiente estéril, né? Então a gente tentou trazer tudo isso já estava lá na fotografia, né? Basicamente bem pronto, mas aí tem um trabalho. Eu acho que o trabalho maior também foi da pele da Liz, porque a pele da atriz é muito bonita, muito boa, é muito saudável. E a maquiagem, por mais que queira, não deixa aquele aspecto cadavérico, né? A pele não fica cinza de jeito nenhum. Então a gente, na pós-produção, tratou um pouco para tirar a saúde da pele conforme ela vai piorando o estado físico, né? A saúde mesmo vai deteriorando. Tem vários gatilhos ali que estão bem expressos no filme. Quem já tem um caso desse próximo, conhece dessa doença, né, da anorexia, certamente notou isso lá, mas ela bater nas coisas, não sentir dor, ter os espasmos, não sangrar, tudo isso faz parte da condição física que ela vai não menstruar, tá? Então tem uma série de questões lá. E a saúde da pele também entra. Então foi um trabalho bem interessante que a gente conseguiu fazer, dosar, né, muito sutil, para conseguir equilíbrio nessa condição da pele, que acho que é o mais difícil mesmo de lidar, principalmente nesse ambiente com poucas luzes, com as cores mais sutis.
Enfim, acho que esse foi um ponto. Acho que a gente conseguiu chegar. O filme fica bonito só no final, quando ela... Bonito, assim, nos termos normais, né? Para os padrões. Os padrões. Então, assim, é tudo alegre, vamos chamar assim, né? Então, e a luz tem sol, tem luz, tem cor, a pele está bonita. Mas o filme inteiro é aquele peso, né? Então, assim, acho que quem passou mais apertado é a ID, né? Assistindo 1000 vezes e trabalhando na cena, e pesando, mas enfim. Eu acho que a gente conseguiu chegar lá. E vendo aqui, depois de um bom tempo, assim, de distanciamento, fiquei... Geralmente eu gosto mais do filme que eu termino depois de um tempo, assim, eu volto... Porque a gente, enquanto está fazendo, chega um processo de você só ver os defeitos, né? Só ver os defeitos. Esse é um... Mas agora, já esqueci, só vejo as virtudes. Tá bom. Você gostou, Chiquinho? Gostou? Você ficou feliz, Chiquinho? Fiquei. Aí. Fiquei feliz. Esse é um efeito comum na sessão ABC. As pessoas tem um distanciamento, né? Tipo, quando vem passar na sessão ABC, já está um tempo, né? Já saiu o filme faz um tempo, as pessoas, nossa, vi de novo, depois de um tempo, foi ver outras coisas, né? Os técnicos, principalmente, assim. Mas já que você falou, então, da ID, né? Do trabalho da ID, de tipo, ficar revendo os planos da Liz, acho que conta um pouco para a gente como foi, assim, como você entrou no trabalho mesmo também, e se apresenta, né, para o pessoal. Bom, então, meu nome é Ide, como vocês ouviram aqui. Na verdade, gostaria muito de, na fase de montagem, a gente poder também dar um distanciamento do filme antes de dar o corte final. Isso seria sempre muito bom, né? Mas, ao contrário de todo mundo aqui, eu entrei muito junto, muito próximo do início do trabalho de montagem. Não tive um encontro, claro, com a Paula, mas fui direto já conhecer o material e trabalhar, né? Então, o nosso trabalho foi no espaço da montagem. Eu não conhecia a Paula, a gente também foi se conhecendo enquanto estava trabalhando e se afinando, né? Foi um filme difícil de montar, eu acho, assim, porque sempre quando a gente tem voice-over, por exemplo, né, e tem uma história como ela tem, com o diário dela, etc., você já encontrar os tempos da imagem junto com os tempos da fala, né, da fala em um off-over, já é bastante difícil. Esse filme tinha essa questão, né? A outra é que o personagem, quer dizer, a atriz principal, muito jovem, eu lembro que eu tinha acompanhado alguns capítulos esqueci aquele trabalho... Malhação? Das três. Das Três Marias do Karl Hamburger, né? Enfim, as Três Marias não, aquelas amigas, enfim. E eu gostava, assim, uma das atrizes que eu mais gostava era exatamente a Manuela. Então, no primeiro momento, eu fiquei bem entusiasmada. Mas é um trabalho difícil para qualquer atriz, né? Então, encontrar o tom... nunca convivi com ninguém que tem essa questão de saúde, anorexia, quer dizer, nunca acompanhei esse processo, né? E então eu não tinha muita ideia disso. E eu também fiquei muito focada na atriz principal para poder trazer essa verdade, diminuir às vezes alguns exageros que acontecem, né? Algumas experimentações. Imagino que até esqueci quanto tempo você demorou para filmar, mas pelo que eu entendo, a filmagem cada vez é mais rápida também. Então, e teve uma questão de mudança de atriz, né? Um pouco antes uma semana antes, né? Então era tudo muito novo e a gente se apropriou da atuação dela ali juntos, né, Paula, já no espaço da montagem. E um filme muito jovem, né? Quer dizer, também uma temática, assim, além da anorexia, era um pessoal todo jovem, a mudança, né? Lá em Dublin e aqui,
no Brasil. Então, foi aquele trabalho que a gente vai tentando aparar umas arestas que, em geral, acontecem, e a fase da montagem é a fase onde a gente vê como estão as coisas e vai lá, junto com o diretor, poder esculpir um pouco o tempo, né? Esses tempos as passagens de cenas, de sequências, às vezes são difíceis, e você... quando ganhar mais tempo, né? Quando deixar o filme e o espaço se alongar mais, como eu lembro assim, a sequência dos meninos lá um pouco antes de ir para o pub, né, na Irlanda. Então, como foi difícil encontrar tudo aquilo e aquela rua. Hoje eu senti falta de eu ter deixado um pouquinho mais de tempo naquela rua quando eles saem, antes do pub. Então, tem sempre essas coisas que, na hora, é envolvido. Por mais que você queira, o montador queira permanecer distante, né? Conseguir ter um olhar à distância, a gente acaba se acostumando todo dia, elaborando lá o tempo, o espaço, os melhores momentos, né, de atuação, além de câmera, som, mas, principalmente, eu acho que num filme desse, a atuação é super importante. Então, mas foi um trabalho... E esse peso, né, esse sofrimento que hoje eu assisti a sessão, eu falei, gente, eu já tentei ficar na cadeira umas 2 vezes, que eu falei, acho que agora eu vou precisar sair um pouquinho e voltar daqui a pouco. Mas a gente ali também tem essa necessidade, né, de contar, de narrar a história, todas as emoções, os sentimentos. Então, hoje, eu acho que vocês avaliam e podem avaliar muito mais a montagem do que eu mesma, nos trabalhos que eu faço. É muito difícil, de repente, você saber se alcançou tudo ou não. Mas eu acho um tema muito importante para ser tratado e vejo verdade, né, muita verdade, trazida muito mais pela Paula, né, que conhecia tão bem tudo isso e esse desenvolvimento. Então, a montagem é a hora que o montador e o diretor se unem para poder encontrar lá o tempo que o filme necessita. Eu não tenho muito mais a falar, a não ser que vocês queiram perguntar algo mais específico. Eu montei, para você ver, final de 2019 a gente montou, né, Paula? Hoje em dia eu tenho visto isso. De repente está aquela pressão, sempre tem pressão para acabar, e para acabar a montagem, né? Então tem aquela pressão e a gente acabou e de repente passa... Hoje eu estava ouvindo o pessoal do som falar, Miriam e Ricardo, eu falei, gente, não, isso tudo aconteceu em 2019, eles estavam... Foi antes da pandemia. E, não, foi, eu lembro que a gente estava... Que teve... Porque aí tem essas pressões para montar, mas daí eu fico chego a ficar com raiva, porque eu falo, poxa, eu podia ter tido um pouco mais de tempo, olhar depois de um espacinho assim de descanso para ver o que mais, não é a primeira vez que acontece, o que mais a gente pode aperfeiçoar, né, na montagem, porque é aquela busca de trazer não só as informações, como os sentimentos, as emoções, e, enfim. E é um trabalho delicioso e, cada vez mais, eu acho difícil. Ao invés de ficar mais fácil, com o tempo vai ficando mais difícil. A forma de se trabalhar, né, muda muito, né? Os equipamentos, os tempos, as pessoas ao redor, você ter ou não ter um assistente, está uma loucura. O tempo é uma loucura. Aí acho que eu vou pular o Ricardo. Nada pessoal. Aí eu falo com a Tid, um pouco sobre do som, como é que foi construir, e depois acho que você já passa direto para o Ricardo. Pode ser? Eu primeiro? Você primeiro. Pré e filmagem, depois pós. Mas se apresenta, Tid, por favor. Assim. Eu sou a Tid Borges e eu trabalho muitos anos já com som direto. Está dando uma microfonia aí. Está dando uma...
Enfim, agora até estou trabalhando também com pós-produção de som. E assim, primeiramente, eu acho que a gente, quando a gente resolve, né, que quer fazer cinema, ou até a vida resolve isso para a gente, às vezes, a gente... É uma coisa muito forte, né, cada projeto com o qual a gente se envolve. Mas esse, especialmente, antes de falar das questões técnicas e tal, eu acho que ele tem uma importância... Eu me dei conta depois, porque assim, é um tema que não é muito discutido, tanto que ninguém sabe direito que essas coisas acontecem. Né? Mas eu já conheci um pouco desse tema, porque eu atualmente sou professora, e isso acontece muito entre as jovens. E é uma coisa assustadora, né, um pouco, porque elas conseguem esconder muito as coisas. Nessa época, né, não, vou para o meu quarto, ou vou ficar ali. Você não sabe se você... Né, esses convívios, às vezes. Então, assim, eu acho um tema super importante ser levantado nesse filme, para ser discutido nas escolas ou nos lugares em que as pessoas mais jovens, enfim, para assistir, para conversar sobre isso. Os pais também, que às vezes não têm noção, né, desse problema, que como a gente pode ver, é terrível. É terrível. E a pessoa fica sozinha ali, se debatendo com isso, né? Às vezes fica um tempo desamparada, né? Então, assim, quando você está... eu fui fazer o filme, eu não sabia que era, né, sobre esse tema, e a gente entrou assim, mais na pré-produção mesmo, não tive um envolvimento mais longo. Então, assim, quando a gente faz cinema, a gente aprende muita coisa com os filmes. Sim. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi muito nesse filme. E eu considero esse filme muito importante por levantar esse tema e para fazer com que as pessoas conheçam, né, e reconheçam também, né, porque hoje em dia eu consigo reconhecer mais ou menos quando a pessoa tem um distúrbio alimentar. Você consegue... Esse filme ajuda a gente a enxergar coisas, né, procedimentos, atitudes, coisas que estão acontecendo com o corpo da pessoa. Você fala, aqui tem alguma coisa que talvez essa pessoa esteja precisando de ajuda. Então, assim, eu acho que, nesse sentido, eu acho esse filme super importante para mostrar isso, né, para a gente poder conhecer, né, esse tema. Então, assim, eu acho que existe isso no cinema, a gente aprende muitas coisas, né? O outro filme que eu fiz com a Catinha foi Terra de Ciganos, e eu aprendi muito sobre os ciganos também, obrigada. Então, a gente é muito legal isso na nossa profissão, né? Bom, agora falando sobre essa outra parte que é o meu trabalho, né? A gente teve muito apoio, assim. Eu trabalho com a captação, nesse filme trabalhei com a captação de som direto nas filmagens, então a gente depende muito das condições que a gente tem nos locais, né? Eu gravo as vozes, os diálogos, e esse filme, assim, os lugares, eles eram, pelo menos a casa, né, deles, eram muito era um lugar que era silencioso, né? Tinha que ser silencioso, eu acho. E assim, então a gente teve que fazer um tratamento muito grande, né? Eu enchi de manta, né? Aquela casa que era para parecer um apartamento, né? A gente encheu de manta de som em volta, foi uma questão, porque, sei lá, acho que eu pedi 30 mantas, aí o pessoal, como assim? Então, né? Mas tivemos muito apoio, assim, nessa questão de tentar, né, conseguir com que a gente conseguisse gravar essas vozes nesses locais sem muito distúrbios, né, para que depois, né, na pós-produção de som, eles pudessem assim colocar, até escolher, né, o que eles iam colocar ou não. Mas assim, acho que o ambiente talvez mais importante era o apartamento, né? Então a gente tentou garantir
nessa condição melhor da captação. Tinha uma rota de avião que a gente, enfim, dava umas dribladinhas e encheu de mantas também para não atrapalhar tanto, não também condicionar, né, a atuação, né? Como você falou, que a atriz ela era muito concentrada, ela estava, né, naquele mundo ali difícil, né, de ficar também, né? Então a gente também você não quer perturbar esse momento também, né? Vamos esperar, vamos não sei o quê. Então proporcionar que tivesse esse ambiente para que essas cenas pudessem fluir, mas sem interrupções, né? Eu não fiz a parte de Dublin, né? Foram outras pessoas, outra equipe. Mas o que eu posso, assim, eu acho que a gente não chegou a conversar muito, né? Que assim que não é muito legal, mas legal é a gente sempre ter essa conversa, como a Catinha com a pós, o som também. Mas a gente sempre teve o apoio, né, nesse sentido de conseguir criar essas condições, né? A Paula também estava preocupada com isso e deu maior força para a gente. A Inês, que está aí, nossa querida assistente de direção, que também é crucial, né? Visitamos todas as locações com antecedência, identificamos coisas, né? Coisas não legais, coisas que davam, enfim. E aí o interessante é que, assim, quando a gente consegue que as pessoas da produção, né, e da direção entendam que essas condições são necessárias, né? Nem é tanto o super microfone que também, mas que a condição de gravação ali da filmagem ela seja favorável à captação dessas vozes e a nossa grande preocupação era no apartamento, porque, né, embora a escola também, em todos os outros lugares. E vozes com muita dinâmica, né? Vocês têm que dividir o microfone. Em vários momentos, quase sussurrando, no mesmo plano, gritos. E isso é super difícil conseguir. Isso tecnicamente E o filme pede muito, tem vários momentos nisso. Mas acho que eu não queria te interromper. Agora vai. Mas termina, que era só esse comentário. Eu tentou já no fim aqui. Não, era isso mesmo, que assim é interessante ter sempre um diálogo, né, com a pós, que não sei por que nesse filme não teve. Não precisou dublar, né? Aliás... Acho que não teve dublagem. Não Pode teve... falar. Não, porque, na verdade, também, antigamente, né, a gente tinha uma conversa, né? O montador falava com o editor de som, além do músico, além... Nesse filme, especificamente, a Paula é que gerenciou tudo. Eu não tive conversa com nada. Ela sabia, na verdade, muito bem o que ela queria. Quando a gente estava fazendo pós, acabou de ter filho, eu estava sozinha na pandemia, então eu não fiz essa coisa. É verdade, também a gente teve isso, esse período, assim, além da... Foi bem no meio, além né? da gravidez da Paula, a pandemia que mudou tudo, né? Mas você sabia sempre muito bem o que você queria, mesmo ali me pareceu, né? Claro. E por isso também a nossa pressa, né? Porque quando a gente entrou na mixagem, demorou a mixagem, né? Demorou bastante, porque assim, na minha conta, a gente terminou o filme no final do ano, né? Acho que é janeiro, fevereiro, estava fazendo a cor, mais ou menos. Aí, talvez até março, e eu parei em maio, fechou tudo em maio. E aí ficou um tempo sem poder fazer a mixagem. Aí, quando voltou, eu ainda estava sozinha com o bebê. Meu marido é médico, estava na linha de frente. Então, eu meio que não fiz a conexão das pessoas. A gente foi meio que do jeito que dava, online, né? Acho que a mixagem a gente foi umas 2, 3 vezes ao vivo também, mas isso. Foi muitas idas e vindas por áudio de computador mesmo. Nossa.
Na pandemia acho que muitas conexões se perderam mesmo, né? Assim, né? A gente ficou muito afastado mesmo e ter essa... E outra coisa, a produtora, a Sara, também tinha idade, então estava todo mundo muito aterorizado. Grupo assim. de risco, né? Eu estava aterrorizada, porque não tinha vacina para... como é que fala quando você acaba de ter filho? Não tinha vacina. Puerpério. E a Sara estava desesperada, porque ela falava, se eu pegar essa doença, eu morro. Então, estava todo mundo meio assim, as cabeças, estava todo mundo meio chocado ainda. Mesmo para fazer os grupos, a gente não conseguiu ter autorização para as crianças irem no estúdio. A Sara estava morrendo de medo, porque ela falou que os adolescentes não iam respeitar, porque eles iam se ver, aí, né, tipo, um gosta do outro, tal, então ela não queria botar eles no mesmo lugar. Então a gente não sabia o que ia virar, né? Tava todo mundo com muito medo. Parece tão distante isso, né? Nossa, parece. Mas assim, é isso aí. Você falou, na verdade, Paula, você também tinha muitas certezas do que você queria, né? Você era muito acho que já era um projeto muito já amadurecido também, né? Então você foi muito assertiva nas coisas. Não tinha uma coisa, não, é isso aqui. Isso é interessantíssimo também, né? Trabalhar já com uma coisa que você fala, é aqui que eu quero chegar. Né? Comenta aí, Ricardo. Ricardo, eu fiz a mixagem e o desenho de som, né? Os elementos que ficam mais evidentes ou não. É um filme muito sensível, né? Em cima foca quase nas percepções da Liz. Realmente foi o primeiro filme que a gente fez na sala, depois desse período da pandemia, e estava tudo muito novo ali para a gente também, ali como executar o trabalho. Super as questões dos offs, as dinâmicas, e assistindo agora e ouvindo numa projeção boa, e daí eu sinto que tenho várias críticas, porque a gente não conseguiu realizar algumas coisas que a Paula pediu, né? Que era a sonoridade do apartamento. E lembro também que a gente teve alguns problemas com direitos autorais das músicas, que eram outras músicas. São várias músicas também. Exato. Eu já montei, porque na montagem a gente ou tem a música que vai valer mesmo, ou a gente experimenta músicas, mas eu já montei algumas músicas, né, que, na verdade, mudaram por causa de direitos. A gente até podia escolher, porque como tinha essa coisa dos anos 90, eu tinha um pouco aversão a inventar músicas que pareciam dos anos 90. Então, quando a gente filmou, eram as músicas originais. Vocês vão ver, tendo o Bizarre Love Triangle, tem a Boquinha na Garrafa, tinha tudo. Na filmagem, a gente conseguiu usar. E aí, eu acho que tinha até uma verba para algumas músicas de pós. Só que, quando entrou a pandemia, acho que o dólar aumentou. E aí, viabilizou tudo. Aí, a gente teve que... Mas eu gostei da trilha. Isso é raro. Às vezes, você monta com umas músicas e, de repente, você assiste o filme com outras. Quer dizer, eu conheci, por causa disso, eu conheci o Rica, né? Eu acho que foi a Miriam que indicou o Rica Mabes. Nossa, esse cara é muito bom, muito. Eu nem conversei tanto assim com ele, parece que ele captou. Muito bom, hein? Agora, todo mundo, eu ouvindo aqui, pela primeira me sinto vendo e ouvindo pela primeira vez o filme, né? Fora a Dot. E eu achei incrível a edição do som. Achei incrível. Tem horas que ajuda tanto a personagem, ajuda tanto o clima da sala, sabe? Ajuda a luz, ajuda tudo, porque bacana do cinema é isso, né? Que tudo
que eles estão fazendo eu nem falo as minhas críticas, porque senão A gente sempre tem eu crítica. conto os pulsos, mas assim, o que eu sinto é assim, o que é legal ver um filme é que toda essa nossa equipe conseguiu fazer um filme muito harmônico no final, né? Que ele somou tudo, né? E o som distrai o que a gente não gosta da imagem. Teve horas assim que eu olhei e falei, nossa, esse plano Alice está parecendo a Linda Blair, juro. E era o som também que trazia esse terror. E é um terror, né? Eu nem posso imaginar tudo que ela sentia, porque é um terror, né? Então eu fiquei muito surpresa, porque eu sou um pouco surda, acho que eu não sou capaz de pensar uma edição de som sem ajuda, sabe? Das pessoas realmente do som. E eu achei incrível, juro. Não, e aí eu preciso puxar um pouquinho para a montagem de novo, porque o trabalho de som começa na montagem, né, gente? Exato, exato. De verdade, a gente tem Isso é que... fato. Que vem da imagem, sentir, né? ouvir, Da filmagem. deixar o espaço ou não, para daí os artistas do som virem complementar e tudo mais, né? Eu acho que é uma vantagem, porque quando eu trabalhava na Moviola, eu não podia estar com todos os sons ali, então era tudo muito assim, eu segurava e seguro ainda muito o desenvolvimento da estrutura do filme. Eu gosto de estar ali pensando no que a imagem está dizendo, qual é o texto, etc. Aí colocar os ruídos e a busca da música, sem dúvida, mas tudo vem desde esse momento básico. Quando ela conseguia ver a imagem, né? Que uma vez eu fui visitar, falei, nossa, olha, a Edith está montando com essa cor. Foi difícil. Ai, né? sim, olha. Gente, eu falei, você quer que eu regule esse monitor? Não, a mixagem também, nunca, dificilmente. Som guia. A diferença de cor, de imagem, quando Daqui, o filme né? está pronto. A gente não tem nem ideia, quer dizer, a gente busca enxergar as coisas, entender o que o diretor quer e ter clareza para sincronismo, né, também, para não mandar tudo fora de sincronismo. Mas aí é aquela revelação que antes Nós somos eu os tinha. infelizes. Não, eu gosto muito da sessão ABC, porque ela é uma sessão muito honesta, assim, sempre. A mesa muito honesta. Não muito. Que a gente traz muitas questões de dificuldade mesmo que tiveram no filme, né? E a gente traz os técnicos, dá nisso, né? O Chiquinho falou para eu não ser tão honesta. Não, mas acho que aí, Não, mas tá, aí que o tá, né? aprendizado está aí. Exatamente. Não, e a gente vê o resultado e gosta, e se envolve, né? No fim, a história está contada, assim. E, para mim, isso é o mais legal do cinema mesmo, né? Junta vários talentos para fazer, né? Tem uma visão da diretora, mas junta vários talentos para fazer o filme acontecer, assim. E é realmente uma sessão muito honesta, né? Mas achei bacana. Eu gostei muito de assistir aqui também na Cinemateca. Eu tinha visto umas partes no link, né, do Vimeo, mas também acho que estava com uma resolução meio baixa, assim, a gente estava conversando sobre isso, né, Catinha? Mas assisti na Cinemateca... 360. Mas a sessão, para mim, eu me envolvi muito, assim, eu gostei muito, como um espectador mesmo, assistindo a primeira vez, acho, né, vou falar aqui agora. Eu também virei espectadora não, do mas filme. isso mostra que o filme é bom, né? Que a gente vira espectador, que não sai, a gente não saí do filme em nenhum momento. Acho que o som está muito bom, os enquadramentos estão muito bons, assim. Uma coisa que me chamou muita atenção no filme mesmo foi o movimento de câmera. Bom, né? Eu também achei. Elegantíssimo, assim. Achei muito classudo. O é muito elegante. Isso né? Todos nós. Mas para mim foi muito bom, assim, e realmente tá envolvido no som. Aqui é 5.1, gente. Aproveitem. E é uma coisa que a gente não dá valor, né, muitas vezes. Nossa, eu acho que assistindo, teve 2 sessões só que eu assisti até agora no cinema, que eu escutei tudo que a gente botou no som. As outras sessões eu não escutei nada. Né? E às vezes até não escutar mesmo, né? Tem o silêncio do apartamento, né? Tem esse momento que eu achei legal e que inclusive
não era um apartamento, porque para mim aquilo lá era um apartamento da década de 90, assim. Estava muito bom. A direção de arte mandou muito. Era uma casa na zona norte de São Paulo. Ah. Que procurou, fomos para lá, e aí eles fizeram um apartamento, e a arte também fez um trabalho muito legal, incrível, mas era uma casa, então a gente não podia deixar que o aquário, ele funcionava, a gente tentava ali dar uma folgada naquele aquário. O aquário fazia... Mas então, não, nem... Fazia um barulhinho. A gente ainda colocou, na verdade, ele tem uns momentos dramáticos até. Ele tem Sim. O aquário e a geladeira, né? Exato. O barulho da geladeira. Tira para pôr de novo depois, né? Exatamente. Tira tudo para pôr de novo depois. Coisa de louco. Mas e assim, muito legal a sessão ABC aqui na Cinemateca, porque é uma oportunidade de a gente assistir o filme em que a gente vai realmente ver e ouvir, né, com uma qualidade assim que você fala, nossa, que legal, né? Acho que tem muitos simbolismos em estar na Cinemateca também, né? Acho que depois dos governos também que a gente passou, tudo mais, do desmonte e da pandemia, né? Disso de estar longe, né? Agora a gente está todo mundo aqui pertinho, na mesma mesa, sem máscara. Eu ainda acho surreal que a pandemia aconteceu, assim. Mas, então, por isso é importante, venham para a sessão ABC sempre. Vamos prestigiar. Vamos abrir para o público? E vamos ao cinema, né? Porque o cinema é filmes. tão legal, né? A gente está tão acostumado a ver. Eu estou vendo série no celular. Esse é outro debate. Minha série a gente deixa para a sessão ABC. para a semana ABC. Então, não, pessoal... Mas filme eu não vejo. Eu gosto de ver no cinema, não tem jeito. A gente está abrindo para perguntas agora. Quem quiser, levanta a mão, tá? Pode fazer pergunta direcionada para qualquer um aqui. Tem para a Paula também, se quiser. Ei, Paula. Paula tem uma pergunta. Espera aí. Acho que tem alguém na fila. Está gravando, E aí, a gente passa o microfone. Tudo bem? Tudo bem? A minha pergunta é sobre a distribuição do filme, porque, assim, eu lembro que, quando eu era mais jovem, eu nasci em periferia, e sempre tem esses casos, né? E essa coisa de psiquiatria nunca é levada a sério, né, na classe social mais pobre. Então, a pessoa vê, é um problema, o que resolve com uma surra, algum problema da adolescência. Então, assim, a pergunta como que esse filme é feito hoje? Por exemplo, hoje eu pergunto para o meu primo e falo, você assistiu, que é um tema tão importante? Ou a minha tia, ela fala, não vi falar. Eu fico perguntando, como que esse filme é feito e não chega ao público? Porque é um tema importante, né? E eu fico pensando, para quem que ele é feito? Uhum. É para um certo tipo de público, um público da Cinemateca, por exemplo, que veio na Cinemateca, ou só no Cinesesc, ou só no Reserva Cultural? Como que faria hoje em dia para distribuir esse filme e mostrar que ele é importante como um tema, principalmente para as classes sociais mais pobres? E falar, olha, isso não é um problema de uma surra se resolve, é um tratamento psiquiátrico que você pode fazer, psicológico. E uma outra pergunta também eu esqueci, eu não estou conseguindo ler o nome da Dumé. Ela falou que é um tema que não é tão falado, né? Mas eu acho que hoje em dia com a era da informação está um pouco batido o tema. E são duas perguntas. Como que pegar um tema tão batido e falar, gente, nós vamos trabalhar esse tema de novo? Eu tenho uma visão contrária, que é um tema já muito falado, né? Que depois da era da informação, informática. Mas eu também não sei se o público está a par, né? Às vezes a gente acha que está falado, mas uma outra pessoa pode não saber. Então, queria saber essas duas coisas. Acho que também é uma pergunta que a Paula pode ajudar a responder. Mas vamos... Paula, quer subir aqui? Vem aqui, Senta Paula. aí, a diretora do filme está aí. Cadeira aqui pra... Puxa uma cadeira. Vamos lá. Vamos puxar uma cadeira para a Paula.
A primeira pergunta da distribuição. Tem cineastas aqui com uma experiência, eu gostaria de perguntar também como é que se distribui. Essa é a minha grande dúvida. Mas, de qualquer forma, Paula, eu acho que esse filme, aliás, eu acho que já ouvi de você isso, a necessidade de passar por ter um outro público, passar em escolas, em, sei lá, quais os lugares culturais. Tem que ter uma distribuição, não só comercial. Eu acho que a Catinha até participou um pouco disso, porque ela estava bem no começo do projeto. A Manu, ela estava na Malhação, né? Eu sempre achei que, assim, sei lá, se eu colocasse pessoas com mais visibilidade, ia ser mais fácil de distribuir. Mas é meu primeiro filme. E eu estava com distribuidora. Eu não sei como é que faz as pessoas irem assistir. Eu tive um pouco de azar, porque quando a gente lançou no cinema, os cinemas estavam reabrindo. Eu não sou uma pessoa conhecida também no cinema, e também, assim, dentro do meu alcance, das pessoas que eu conheço, todo mundo que eu conheço eu consegui levar. Mas, assim, a distribuidora, as TVs que a gente conseguiu... Eu não sei porque tudo é tão difícil. Eu jogo o projeto assim, no chão para todo mundo. Assim. Acho que meu roteiro, assim, eu imprimo e coloco embaixo assim, das produtoras. Mas é muito difícil conseguir assim, as pessoas assistirem, as distribuidoras. Todo mundo pergunta, por que não está no Netflix? Não sei também, porque eu já mandei para o Netflix. Não sei. Quando a gente faz, a gente não quer que seja para um público. Você quer que passe na Cinemateca, mas você não quer um público de Cinemateca. Eu queria, sei lá, que passasse na Globo. Mas não sei. Alguém sabe como é que faz? Levanta a mão, quem sabe. Quem tem a resposta de 1 milhão de dólares. Ninguém tem essa resposta. Agora, assim, uma coisa que eu acho interessante, respondendo, como você chama? Renata? A Renata, eu não tenho morado, eu tenho ficado pouco em São Paulo, né? Então eu fico vendo, né, nas redes sociais o trabalho da SP Cine, mas eu não acompanho se dá tão certo, né? Mas eu acho que a distribuição da SP Cine me parece bem interessante, né? Passou para as periferias e tal. Todos os céus, passou. Mas não sei o que viu? As pessoas não vão, né? Eu não sei se é a questão do cinema, pós-pandemia também, não sei se as pessoas não estavam indo para o cinema. Quer dizer, não estavam, né? As pessoas não estavam indo para o cinema pós-pandemia. Mas eu tive azar também porque o festival não conseguiu passar o filme não conseguiu passar em um grande festival. Primeiro, porque a gente mandou ele em 2020. Em 2020, muitos festivais estavam fazendo online. Uhum. E aí foi uma decisão da produtora comigo. A gente achou que ia ser legal segurar o filme para começar no cinema, pelo menos. Aí eu acho que também tinha uma questão de contrato de edital, tal. Eu acho que eles estavam abertos a você lançar em outro lugar, mas a gente estava achando, quando as pessoas voltarem ao cinema, a gente lança. Só que aí teve uma questão contratual, a gente recebeu uma notificação da Ancine, falando que vocês têm até, sei lá, 2 meses antes, vocês têm até daqui a 2 meses para lançar o filme. Então, eu não consegui programar. E eu estou com esse projeto há muito tempo, e eu já tinha assim, tinha chamado uma menina para fazer um conceito do Instagram. Aí, quando entra a distribuidora, de repente não tem dinheiro para pagar a menina, que eu já tinha conversado durante 5 anos com ela. Então, eu não sei. Eu acho que a gente está muito defasado em relação à distribuição. Eu não sei se é a gente ou o cinema. É isso que eu ia sugerir. O Roberto, que deve ter bastante experiência com isso, ele pode responder. A questão da distribuição e da exibição do cinema brasileiro é uma questão histórica, né? Então, a gente tem que entender que o nosso mercado, em grande parte da sua história, foi ocupado. Na verdade, assim, o cinema brasileiro, até
vamos dizer, mais ou menos 2014, 2013, ele tinha por volta de 13% do market share, né? Quer dizer, o resto está na mão do cinema estrangeiro, americano, principalmente. Então, as razões, né? As razões são várias, né? Porque é claro que esse tipo de filme independente, autoral e tal, ele não vai ter o mesmo público que as comédias, por exemplo, brasileiras, que agora a gente tem uma comédia fazendo maior sucesso, né? Depois de muito tempo, a gente tem filmes que estão atingindo um grande público. Mas a gente tem que pensar que, para você lançar bem um filme, você tem que ter 3 vezes o orçamento que o filme custou. Esse é o cálculo que se faz. Nossa. Então, o investimento no lançamento ele é muito complexo, não é uma coisa simples, né? Então, e claro, você só vai conseguir esses recursos ideais para lançar seu filme se os distribuidores e principalmente os exibidores entenderem que teu filme tem uma chance de fazer um grande sucesso de público. E a gente sabe que o público ele está acostumado com determinados padrões, né, de cinema. Embora o cinema brasileiro, quando é exibido na televisão, por exemplo, na TV aberta, que é de graça para todo mundo, tal, ele atinja ótimos índices de audiência, né? Mas o fato é que a questão da distribuição e da exibição do cinema brasileiro passa vamos dizer, pela existência de uma política cinematográfica por parte do Estado, né? Então, hoje, por exemplo, o streaming, né? O streaming no Brasil ele não paga nada de imposto, ele não paga um tostão, né? Todos os outros setores da produção cinematográfica e da exibição pagam. O streaming não paga, que são empresas que, vamos dizer, são grandes grupos internacionais, e eles vêm aqui, exploram o nosso mercado, que é um dos maiores mercados do mundo, o do streaming, e não pagam tostão. Então, você tem pressões muito grandes, em vários níveis, pressões de negociação, inclusive no mercado mundial, né? E, então, assim, o cinema, antes de tudo, um filme é visto como um produto. É isso que a gente tem que pensar, né? Nós, que somos realizadores, a gente vê o nosso filme como um filme, uma expressão de coisas que nos parecem importantes e tal. Mas o fato é que a existência do filme ela é encarada da maneira mais fria possível. O filme é um produto que tem que se realizar no mercado. Se os distribuidores que têm recursos, porque tem muita distribuidora que não tem um tostão, não adianta você pôr numa distribuidora que ela não vai entrar com nada no seu filme. Esse é um outro problema, mas eu não vou entrar nos detalhes porque é muito chato. Mas, na verdade, você precisa, na distribuição, é o produtor que tem que trazer recursos para a distribuidora. Então, a distribuidora, que é um intermediário, entendeu? Ela é favorecida quando, na verdade, na grande maioria dos casos, a distribuidora não aporta absolutamente nada para o filme. Nada. É o produtor que tem que trazer recursos para o filme ser distribuído. E a gente sabe que o produtor independente ele tem um fôlego muito pequeno para trazer recursos para um lançamento. Então, assim, não adianta você simplesmente criar mecanismos de apoio à produção cinematográfica. Você tem que ter uma política cinematográfica que se preocupe com a colocação do produto brasileiro no mercado. Que nem a gente já teve isso em alguns momentos. Por exemplo, na época da Embrafilme, o cinema brasileiro, que hoje ocupa 2% por causa da pandemia e tal, mas o cinema brasileiro que ocupou 13%, na época da Embrafilme, ele ocupava 40% do mercado, nos anos 70 e 80. Então, é uma realidade muito diferente que a gente está vivendo hoje, com também novas janelas de exibição, né? E nas quais é muito difícil entrar. Por exemplo, um filme desse, eu não entendo porque não entrou no streaming. O filme, eu esqueci de falar do filme. O filme é muito legal, muito importante,
A Tid, eu acho que a colocação da Tid foi bastante clara sobre a importância que o filme tem. Eu achei a atriz do filme incrível, porque ela leva o filme. Né? A gente é uma atriz dessa idade, né? Levar um filme com uma complexidade de atuação a qual ela tem que responder nesse trabalho é muito difícil. Então, eu acho o trabalho dela muito bom, assim, um trabalho muito forte. É um personagem muito forte, né? Então, e o filme tem uma verdade, né? Por isso que a gente se liga no filme, né? Se o filme não tivesse verdade, a gente acharia o filme chato, né? Mas o filme ele tem uma verdade que faz com que você se esforce para entender o que está acontecendo com aquele personagem, né? Por que ele age daquele jeito. E o filme dá alguns elementos para que a gente possa se aproximar, né? Não digo entender. Agora, me impressionaram alguns personagens. Por exemplo, a psiquiatra é tão despreparada, né? Quer dizer, eu acho ela tão fraca como psiquiatra, né? Outra coisa que me... Bom, vou fazer umas pequenas críticas assim, que não anulam o filme, né? Mas, assim, por exemplo, eu acho estranho que pais de classe média que moram num apartamento daquele não tenham percebido antes que aquela menina precisava de um tratamento psicológico, pelo menos, né? Então, assim, eu me perguntava, mas esses caras não estão olhando o que está acontecendo? Né? Eu sinto que falta, num determinado momento, um estranhamento maior dos pais. Porque não é só que ela não come, ela tem um comportamento muito estranho. Então, assim, por mais distantes que os pais estejam de um filho, eu sinto que existe essa percepção. Ela está muito diferente, entendeu? E assim, tem uma mudança física, inclusive. Então, eu senti que isso, para mim, demora um pouco assim, no filme, né? Demora um pouco para cair a ficha dos pais. Agora, voltando a dizer, eu acho muito forte o filme, então você até releva essas coisas, né? Porque você fica muito envolvido com a angústia do personagem, com o sofrimento dele, com a incapacidade de compreender o que está acontecendo, com a incapacidade de se socializar, né? Quer dizer, a sociabilidade dela é muito, muito difícil, né? E, claro, você dá elementos para a gente entender, né? Para a gente entender um pouco o que está acontecendo, o que pega ali, né? O que pega, a questão sexual, muito, muito claramente, né? E a culpa, né? Obviamente ligada a isso, né? Então o filme te dá elementos para você compreender um pouco a trajetória do personagem. Isso é muito importante. Eu concordo com a Tid, que falou da importância de passar esse filme para os jovens, porque certamente, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que passou por isso. Eu acho que ela não chegou nesse nível, mas ela passou por isso. Assim, ela teve um momento, mas os pais perceberam, né? Então levaram ela para o tratamento e ela conseguiu superar esse impasse, né? Essa crise, vamos dizer assim. Mas parabéns, o filme é muito forte. Eu fiquei surpreso, assim, bastante forte o filme. Eu não sabia sobre o que era. Eu não sabia que era sobre. Porque você leu outro roteiro, né? O roteiro. Não, eu li um outro roteiro totalmente, que era muito bonito. Era muito bonito esse outro roteiro. Mas você tinha feito um curta com ele, né? Não, eu não fiz, mas eu estou com esse outro roteiro faz tempo. Eu consegui a primeira verba. Eu acho que você participou de 2 bancas desse mesmo roteiro. Não, mas você sabe que eu fiquei com a impressão... Eu fiz curtas com atores coreanos, fiz. Mas não tem um que se passa numa loja que você fez? Não tem. Ai, que bom que você imaginou enquanto você estava lendo, quer dizer que é imaginei. real. Vai ter, ela tem esse roteiro. Eu imaginei o filme. Eu tenho as Que imagens, ótimo. Eu tenho Isso as é muito imagens bom. vivas. Sabe que outra pessoa me perguntou que estava na banca, falou assim, ai, cadê o seu filme? Eu quero ver. Eu falei, que bom que você internalizou tanto que você achou que eu fiz, mas eu não ganhei. A Paula tem o roteiro, é muito Parabéns. lindo esse roteiro. Mas Eu acho que está tudo um pouco conectado, porque quando ele fala da personagem, o objetivo desse filme, na verdade, era humanizar a doença.
Então, quando vocês falam de personagem, eu falei, acho que foi. Então, o objetivo foi. Porque você desumaniza, né? A pessoa é muito estranha, então você e não sente as coisas. Agora, conversando um pouco sobre essa questão da distribuição, é muito difícil distribuir e tal, e eu tentei, eu fiz escola particular, eu tentei entrar nas escolas particulares, e isso foi uma grande decepção, porque ele chegou a passar como é que chama? Aquele Centro Paula Souza, né, que é do governo e tal, mas eu fiquei chocada com a escola particular, que tem a ver com essa coisa dos pais, que eles ficaram com medo de passar. Assim, teve professores que marcaram um café comigo, tal, da coordenação, que assistiram e falaram, olha, a escola não deixou passar. Nossa. E aí isso me deixa chocada. E aí tem a ver com os pais, assim, por que eles demoram? Por que está difícil de passar nas escolas? Eu é muito louco. Porque eles estavam... Tinha acabado de acontecer o plano cruzado. O pai devia estar... Não querem ver, exato. Não é um filme que... Tem algumas pessoas, eu acho que tem mais aversão a ver essa história do que outras. E muita gente tem medo de falar, porque nas escolas particulares, recentemente, teve muito suicídio, né? Tem várias questões que estão cada vez mais presentes nas escolas particulares e elas não sabem falar sobre o assunto. Elas não querem falar. Desculpa, só interromper um pouquinho. Só um minutinho, acho que eu vou... Renata, sua segunda pergunta foi respondida, assim? Quer voltar nisso? Está tudo certo? Então, beleza. É que acho que tinha apontado para a TID, né? No debate. Mas tudo bem, então podemos seguir, pessoal. Obrigado. Posso só complementar? Pode. Como você falou agora, né, que hoje em dia já fica difícil também essa questão dos pais que ele trouxe. Como o filme se passa em 95, 97, nessa época era um tabu essa questão, né? E as pessoas eram tidas, não buscavam tratamento psicológico nem psiquiátrico muitas vezes, né? Para a família isso era um tabu também. Então, só trazendo isso. Inclusive, para os próprios psiquiatras, o filme foi usado no Dia Internacional dos Transtornos Alimentares, ano passado, pela Associação Brasileira de Transtornos Alimentares. E eles mesmos falaram que... Eu tive anorexia nos anos 90. Que, nos anos 90, se falava que era uma doença sem cura. Hoje, não. Então, assim, as pessoas sabem muito pouco. A gente sabe muito pouco sobre doenças psiquiátricas. E as pessoas têm muito medo. Eu tomo cuidado para falar sobre medicamento. Eu também nem sei se ajudaram tanto, porque aumentou tanto o número de... Tem os anoréxicos, mas tem tantos transtornos hoje psíquicos, mentais, emocionais, que eu não sei se os remédios estão ajudando tanto. Não, em algum nível. É claro que você tem que olhar os remédios com precaução, tal, né? Quer dizer, tem remédio que vicia, tem remédio... Mas, assim, eu sei de casos em que os medicamentos, inclusive meu caso, os medicamentos me ajudaram muito, entendeu? Eu não fiquei viciado, eu não tive nenhuma contraindicação, quer dizer, então, e assim, eu sei de casos de anorexia em que os medicamentos foram muito positivos. Agora, eles não resolvem sozinhos, você tem que ter um tratamento psicológico. Você não pode só confiar no efeito do medicamento, porque o medicamento combate um aspecto, mas não de maneira global, não de maneira holística, tudo o que está acontecendo com você. Mas eu acho que a gente passou meio rápido ali. De alguma forma, eu achei muito importante a Renata comentar o quanto que, na periferia, não sei qual foi exatamente a sua... Mas, enfim, nos bairros mais distantes, né, onde as pessoas ainda tratam a anorexia como, sei lá, acham que podem dar uma surra e aquilo resolver. Foi isso que você falou? Não, e sabe que é uma coisa que é muito comum, que ela levantou? Eu tenho um projeto, um site, que chama Sobre Nossa Visão Distorcida, que é bem muito antes do filme, que eu recebo relatos de jovens... assim, eu dou prioridade a mulheres, que é 85%, pouco mais de 85% de quem tem transtorno alimentar, que mandam desabafos, né?
E eu não posso dizer, assim, como uma cientista, como alguém que faz estatística, porque eu só recebo. Mas eu recebo muito relatos de minoria. E eu sou uma minoria, e eu tive anorexia. Então, assim, quando é homem, assim, a maioria dos relatos que eu recebo são de gays, que não conseguiram sair do armário de alguma maneira, ou tiveram muita dificuldade. Eu recebi do Sul. Todo mundo que me mandou que teve transtorno alimentar era preta. Então, assim, tem alguma coisa social aí que está pegando, mas ninguém faz esse estudo. Então, eu não posso falar assim, que existe um estudo acadêmico falando que pessoas que têm dificuldade social têm mais transtornos alimentares, mas eu acho que sim, sabe? Só que eu prefiro fazer um filme, eu não estou indo atrás de números. Mas você falou em escolas particulares. Você tentou em escolas estaduais, por exemplo? Então, faculdades públicas, né? Aí elas toparam. Agora, eu não entrei em contato direto com e-mails, esse tipo de coisa. O projeto que eu tenho de site, já fiz a apresentação em e-mails e deu super certo, foi muito bom. Mas de escolas, assim, só o Centro Paula Souza, assim, em São Paulo, só o Centro Paula Souza que fez. Eles não só fizeram uma sessão, mas eles não fizeram para os alunos, que eu achei muito legal. Eles fizeram um curso que agora é dentro da capacitação docente do Centro Paula Souza, que é uma coisa super legal. Então, todos os docentes da área de saúde, do Centro Paula Souza e de nutrição, eles são obrigados a ver o filme e responder umas perguntas. Então, isso é muito legal. Mas, assim, como chega nisso, eu não sei. Uma pessoa do Centro Paula Souza assistiu, aí a gente fez as coisas acontecerem. Mas é isso, é a mesma coisa que distribuição. Eu sou uma pessoa que não... assim, eu achei... Agora eu vou entrar em outra coisa. Antes de ser mãe, eu achei que eu fosse entrar no Instagram, ficar 24 horas por dia e que ia dar certo, que pelo menos, sei lá, em São Paulo as pessoas iam assistir. Eu não consigo postar no Instagram. E eu não consigo, mesmo postando... Teve uma época que o Instagram estava com alcance de 250 mil pessoas, e mesmo assim o cinema estava vazio. Então, eu não sei. É muito difícil. Muito difícil a pergunta. Inclusive, tem pessoas com o transtorno, ou pais e mães, que entram em contato, ficam trocando ideia com a conta do filme, mas não quer levar o filho ou a filha para assistir. Então, é um filme complicado de mostrar, eu acho. Então, é o que eu tento fazer. Nunca consegui. Só com adulto, terapeuta, psicólogo, psiquiatra. Agora, com jovens, nenhum lugar passa. Lá eu nunca tentei. Vamos... É verdade. Seguir nas perguntas? A gente vai até 11. 10h30? 10h40. Tá bom. Mais algumas 2, 3 perguntinhas. Boa noite. Queria dar parabéns, assim, Paulo e todo mundo. Eu comecei a ver o filme, meu nome é Luciana. A gente até se conheceu no SP Doctoring, em 2017. Olha, que legal. Você estava com esse projeto. Com esse projeto. Então, é lindo poder ver. Que legal. E eu fiquei assim bem mexida com o filme. Eu comecei vendo o filme no olhar da Kátia, pelo carinho todo que eu tenho por ela e a admiração, e quando eu vi, eu já estava mergulhada em tudo, né? Então, eu saí da questão técnica, da luz, da câmera, o som foi muito impactante para mim. Algumas cenas eu fechei os olhos e ouvi, isso aconteceu. E eu percebi, assim, quando eu estava vendo o filme, e eu quero te perguntar sobre isso, que, apesar de ser um filme sobre anorexia, isso era um reflexo, vamos dizer, uma foto de várias coisas ligadas da saúde mental que reflete como anorexia. Mas você vê a depressão, você vê a autoestima da mulher, você vê uma série de problemas que a gente tem, e eu vou colocar a gente, porque eu lembrei que eu tive anorexia. Eu nem lembrava, mas eu tive com 27 anos, por uma questão bem pontual, mas tive. Né? Então, mas não foi por isso, foi porque eu percebi assim, que tem várias camadas da depressão, por exemplo, que pega todo mundo e que está nesse filme. E você traz isso de uma maneira muito forte. É como se a gente conseguisse ver aquilo que você sente.
Então, acho que ele pega os jovens, com certeza, mas eu acho que vai além. Porque a mim me pegou em muitos momentos, sabe? Então, eu queria te dar super parabéns. Parabéns. Para todos, obviamente. E porque foi muito impactante, achei muito bem dirigido, assim, nossa, foi lindo, assim, foi muito emocionante. Não sei se vai resolver uma sugestão, mas o MEC tinha uma distribuição bem interessante para as escolas, todas as escolas públicas, né, através do DVD Escola, que deve ter outro programa. Então, talvez valesse a pena falar no MEC. Obrigada. Não sei se tem a TV Escola, ainda existe a TV Escola? Não sei. Não existe mais a TV Escola? Porque era um canal bem interessante. E eu queria te perguntar a motivação deste filme mesmo, se veio a partir da sua experiência. Então, veio da experiência, mas eu acho que eu tinha essa questão de querer humanizar o transtorno alimentar. Eu acho que cada pessoa tem uma razão diferente para desencadear um transtorno mental, né? Mas o transtorno alimentar ele atinge entre 85% e 90% mais mulheres. E eu sou muito reativa em relação. É muito difícil porque, como eu tive na adolescência, é muito difícil a gente falar determinadas. Antes eu falava assim, achava qual era a minha opinião. Hoje, como eu conheci muito mais pessoas que tiveram transtornos mentais por diversas razões, eu tomo mais cuidado para falar. Mas, por exemplo, os transtornos alimentares especificamente, se você for procurar, assim, fazer a mulher se sentir inadequada é um negócio, né? Em qualquer, né? A gente sabe. E agora, como cineasta, não sei. A gente sempre acha que é uma questão machista. Eu acho que sei lá, 70% da minha vida é porque eu sou mulher. Eu acho. Não sei se as outras pessoas concordam ou se é um vitimismo, não sei. Mas é difícil de dizer assim. Eu não sou um terceiro que não é um homem e uma mulher, né? Mas se você for parar para entrar dentro desse assunto, as pesquisas acadêmicas são feitas por psiquiatras, assim, sempre os coordenadores são psiquiatras homens, e quem faz a pesquisa são mulheres. E sempre tem são umas pesquisas que eu acho que são muito enviesadas. Por exemplo, eles só estudam a mãe da menina que tem um transtorno alimentar. Eles não estudam o material genético do pai. Eles não estudam se o pai está presente. Eles não estudam se o pai teve depressão. É tudo a mãe. Eles falam que é genética. Só que, se uma mãe não tem autoestima, a filha não vai ter autoestima. Né? Tipo, ela não vai criar uma criança direito. Então, voltando ao assunto, eu tive um transtorno alimentar, mas eu queria muito contar uma história da complexidade da mente feminina, e, no caso, a história dessa menina específica, ela entra na adolescência, que é um momento que as pessoas começam a mudar em relação a ela, e o que eu tenho, assim, eu não posso explicar uma coisa que talvez não tenha passado para vocês, porque quer dizer que o filme não deu certo, mas na minha cabeça, na minha proposta, e isso eu falei isso para a Manu e para o Elcir, muita gente pergunta qual que é a relação dela com o pai, será que aconteceu alguma coisa? E a história que eu contei para ela e para o Elcir, que faz o pai dela, é que, assim, ela entrou na menarca e o pai não sabe lidar com isso. Aí o filme começa. É aquele pai tradicional que agora é uma mocinha, princesa, não sei o que e tal, sabe? Aquela família que provavelmente é a família das pessoas que quando as pessoas têm uma família mais como é que fala, psicologicamente, que já teve terapia, psicólogo, psiquiatra, tal, não tem tanto preconceito, as pessoas falam, gente, mas essa psiquiatra é louca. Mas a minha experiência com o psiquiatra foi muito pior do que essa daí. E meus pais, imigrantes, para eles não existia psiquiatra. Para eles é tipo assim, vieram no pós-guerra e come aí. Tipo assim, como assim você não come, né? Então, existem muitos universos, a gente sabe disso, porque a gente teve o Bolsonaro como presidente. Então, eu queria muito fazer um filme, assim, usar a minha história, uma história que eu sabia que pouca gente tinha acesso e que, para mim, não ia precisar de uma pesquisa formal, né? Porque é uma coisa que já estava meio que dentro de mim, que eu só soltei. E eu queria fazer essa personagem, né? O que essa menina que gosta de ler, que gosta, sabe, que tem essas influências do pai e tal, se dá super bem com ele, quando ela entra na adolescência, parece que, tipo assim, tudo que você foi criada a ser agora apaga e se vira aí, tipo, vai para o intercâmbio, se vira com os meninos, com as meninas que são completamente diferentes dela, assim, sabe? Então, eu queria criar essa história mesmo, tipo, meio
Eu achei que era uma história que não tinha sido feita ainda. Mesmo sendo... Existem vários filmes estrangeiros que falam sobre anorexia, né? E essa é uma realidade que eu tive, que todos os filmes que eu assisti, não sei se é uma autocrítica, mas assim, eu não achei que me representaram, sabe? Então eu falei, já que eu estou nessa área, vou tentar fazer uma coisa que me representa. E é isso. Ele leu um outro roteiro, Roberto, que eu escrevi também sobre imigração coreana, que também é uma história minha antes disso. Só que os editais gostaram mais desse. Então, eu fiz esse primeiro. Respondeu? Não. E uma coisa que eu achei muito legal, que a Sara, que é a produtora, foi sensacional, porque ela fez uma equipe feminina muito legal e uma equipe muito que me escutava, porque a gente chegou a conversar com algumas pessoas que nem me responderam. Ela falava, escreve e-mail para não sei quem. O cara nem me respondia. Então, ela falou assim, esse cara não vai trabalhar com você. Porque, tipo assim, não te responde, é uma falta de respeito, né? Então, a Sara, ela criou esse universo, né? Isso é coisa da Sara, porque eu não conheço, eu só escrevi o roteiro. Eu não conhecia, não circulava, assim, sabe? Não sei se os outros diretores circulam muito, mas eu sou super sozinha. E eu achei muito legal, porque eu nunca tive que explicar muito o roteiro. As Foi pessoas muito entenderam, legal, né, a essa história. equipe, majoritariamente na filmagem, majoritariamente feminina. Né? A Catinha leu o roteiro, eu não tive que explicar para ela qual era a questão, né? Não, eu acho que quem leu não teve que explicar. Acho que a gente lê, assim, faz uma troca, né? Mas explicar tudo que você lê, enfim, não entendi direito. Precisa não, assim, explicar? porque eu não tive que, assim, sei lá, para a Manu, eu explicava para ela mais ou menos alguns tiques, mas ela não tinha que explicar o objetivo de estar fazendo o filme. Mas por que você quer... Sabe, eu acho que as mulheres se identificam. Quem estava no filme meio que entendeu por que eu estava fazendo o filme. Ou não. Não sei. Quer fazer? Eu acho que isso não importa. Eu acho que isso não importa. Acho que as pessoas que trabalharam com você entenderam o que você entenderam. queria passar. Não, isso me surpreendeu muito. Paula, a partir do momento... Assim, minha experiência com você é assim. A partir do momento que você senta para conversar com alguém, você se explica, entendeu? Você se coloca e a gente escuta e trabalha junto, né? Eu escutei duas pessoas, duas mulheres, na verdade, nenhum homem, mas na saída ali no intervalo, não só eu soube que tinha uma mulher, não sei que idade, que saiu muito tocada porque ela era ou tinha sido anoréxica, e também uma outra pessoa jovem que eu conversei e que falava não só da identificação que ela reconheceu a família dela, os pais, esse tipo de pai, que a gente talvez questione, eu também questionava um pouco. Não sei se a montagem poderia ter ajudado a diminuir o tempo deles perceberem e tomarem, né, alguma atitude, pode ser, mas, de qualquer forma, era assim que desenvolvia, mas eu vi as pessoas se identificarem, entenderem e saírem tocadas com isso. Isso de colocar a palavra anorexia foi de propósito. Eu coloquei ela muito, muito mais para frente no filme, para as pessoas meio que verem a personagem antes de falar assim, é um filme sobre anoréxica. Aí já chega, né, já chega com aquela visão, assim, que não era o que eu queria fazer, não era o objetivo de estar fazendo, né? Quer complementar? Eu queria só complementar uma pequena coisa que eu achei bem brilhante também no roteiro e na execução, que foi essa questão da relação tóxica com o masculino, né? Porque aquele rapaz, a gente acha que vai salvá-la, né, de certa maneira, e de certa maneira ele afundou ela. Isso é um tabu. Legal. Tem gente que adora isso, né? Eu também vejo desse jeito. Eu achei, bom, foi a minha visão. Eu achei brilhante, assim, porque Bacana. você vai na expectativa de que, então, né, e aí ele vai com o padrão, que é muito comum, da conquista e depois do abandono, né? Então aí você piora ainda mais o estado interior dela, que aflora. Isso era uma coisa trabalhada na mãe também, né? A mãe ela vai se cansando do papel, né? Também. Então é só isso. Passar para Renata, acho que é. Não, pode. Acho que pode ser a última. Olha que honra. Depois dela, o Roberto. Já pode complementar. É uma pergunta?
Pronto. Na verdade, também são meio 2 parabéns assim grandes. O primeiro porque quando a Catinha começou a falar, para mim foi assim uma surpresa de que vocês são muito sábias, né, de pensar que não precisa tratar sobre esse assunto e fazer uma atriz emagrecer, né? Que bom que tem gente que pensa assim, né? Então isso é uma coisa tão relevante hoje em dia, assim. Eu sou atriz, agora eu sou mais diretora que atriz, mas passei por isso há uns 15 anos atrás e o cara falou, emagrece 10 para a gente fazer o filme. Um filme ruim, global, enfim. Fui lá, emagreci, não podia tomar um café, o cara reclamava, era muito chato. Mas, enfim, que legal, né? Que assim, tem pessoas que estão aí para fazer isso mudar. Assim. E a segunda coisa que eu fico feliz também, porque assim, eu vejo todos os planos ali têm amarelos. Né? Então, assim, às vezes você vê um filme, uma série que o protagonista é amarelo, não sei, e aí só tem o protagonista amarelo, e mais um ali no fundo, né? Para disfarçar. Então, assim, é bonito de ver, né? A quantidade de amarelos que tem em todos os momentos do filme. Né? Se não tivesse, as pessoas iam me analisar e falar, tipo, qual é o problema dessa pessoa? Mas é isso, assim, precisa, né? É louco isso, né? Precisa ter uma amarela para mostrar para a gente que é plural, né? Tem que ser plural, quer dizer, a gente esquece disso, né? Então você traz isso assim, eu agradeço isso. Mas isso é uma coisa que eu senti dificuldade no casting. Eu acho muito difícil. As opções que trazem, eu acho que está muito, como é que fala? As pessoas estão muito acostumadas a determinados, né, os diretores de casting. O que vem para a gente, as opções que vêm para a gente escolher, são muito... Padronizadas. São muito estreitas, que fala? São muito engessadas, e é um mundo muito, sei lá, Zona Sul, sabe? E para mim, eu senti mais porque eu sou amarela, senão não teria sentido. Né? Obrigada a Ancine, o PROAC, por ter me dado dinheiro, porque é o único jeito de alguém perceber. Sim. Eu acho. A gente tem que ganhar dinheiro para fazer. E só, por fim, assim, falar um pouquinho, a fotografia é maravilhosa. E, assim, discordo um pouquinho do que o Roberto falou, porque a gente conta a história dessa menina, então você faz a gente entrar na cabeça dela. O tempo inteiro a gente está dentro da cabeça dela, né? E aí, assim, claro, as outras histórias dos outros personagens, a gente não é tão né? Não evolui, né? Não é tão profundo, porque a gente está na cabeça dela, né? Eu acho isso. Enfim, também. E a Clarice Abujan é maravilhosa, premiadíssima, só que é um pentelésimo de segundo lá que a gente tem essa Sabe mulher. que eu senti, assim, já que você entrou nesse assunto, e o Roberto falou, é que eu não achei necessário colocar. Eu pensei assim que entre o tempo que ela conheceu a Liz, elas ficaram 5 anos juntos que estão em algum lugar do filme, sabe? Por isso que eu não consegui achar ela ruim. Não. Hã? Não, você falou que achou que a personagem da psiquiatra ela era ruim, né? Isso, uma péssima psiquiatra. E então. Hã? Nossa, eu sou o ser salvo pela psicanálise. Não, mas enfim. Não, sim, enfim. Mas o que eu sinto é que justamente esse tempo, ela aparece muito pouco, e no início do tratamento e no final. Então, para mim, eu não senti falta dela, assim, e nem senti ela péssima, entendeu? Pois meus psicanalistas sempre
Sempre cobraram muito bem. É. Entendi o que você falou, entendi. Ela é muito. É. Entendi, você achou ela uma péssima psiquiatra. Entendi. Mas não é a primeira pessoa que faz essa observação, né? Entendi. Eu estava contando para a Titi que eu questionei também essa psiquiatra. E é claro que também uma coisa que eu acho que me refere um pouco para a gente... 1995... Não, a gente entendeu. Eu não estou criticando o filme também, mas, para mim, a persona de uma psiquiatra, eu estranhei. E aí a Paula me disse que a psiquiatra que ela conheceu foi assim. E eu tenho a impressão... Uma péssima psiquiatra. Tem psiquiatras horríveis. Vamos falar mal de psiquiatra agora. Fora que eu acho que 1995, para mim, por exemplo, para vocês, com certeza, é pouquinho ali, né? Então, é uma história, enfim, esse 95 está muito próximo, para mim, do que a gente está vivendo, embora eu veja que o mundo está uma loucura. E a gente não percebe muito, né, essa diferença de... Está lá sempre, 1900 e tanto, tal, nem sei, esqueci, os anos 95, papapá. E eu acho que esses 5 anos que se passaram, eu também tentei, assim, na montagem, deixar mais claro, mas eu não consegui criar nada, porque é um espaço grande de tratamento em que, talvez, que eu acho que a gente não percebe. Hã? Excelente. Excelente. Muito obrigada. Excelente. Eu não sei se tanto, mas... Tecnicamente, excelente. A gente vai ter que encerrar. Quer fazer, acho que um último comentário? O rapaz do microfone até foi embora. Já foi, então fala assim. Sozinha. Muito obrigada. Era isso que eu queria ouvir, gente. Muito bom. Ele é sensível, ele é um garoto sensível. Ele é dentro sensível. do patriarcado. Dentro do possível. Ele é sensível. Acho que a sugestão, então, é passar a discussão do psiquiatra para fora da Cinemateca. A gente fala com cerveja. Mas, pessoal, eu agradeço muito a presença de todo mundo. Assim, foi muito legal. Eu gosto muito desse diálogo mais descontraído, assim, entre os técnicos. Fico muito honrado, na verdade, de estar nessa mesa. Você foi um excelente mediador. Obrigado. Foi mesmo. Fico muito honrado. César, ele Obrigada, queria te equipe, conhecer. gente. Muito A gente legal. falou, a gente se conheceu. Gente, muito obrigada pela oportunidade de passar na Cinemateca. Eu me sinto incrível. muito cineasta. Somos todos. Uma salva de palmas. E aproveitando fazer o convite para a próxima sessão ABC, vai ser dia 16 de janeiro, inclusive. Janeiro não, de março. Estou muito louco. De março. E o filme é Cobra, um autorretrato, da Lina Chamy. Helena Chamy, que é uma companheira da Catinha também, de longa data, tá bom? Não percam. Muito obrigado, gente. Obrigado, pessoal da mesa também. Vamos tirar uma foto? Vamos. Ali embaixo? Vamos. Opa. Vai ser quando vai ser? 16 de março. Eu vou assistir, porque eu vou estar em São Paulo. Finalmente eu vou conseguir ver Cobra.